Vamos continuar nossas aulas de odontogeriatria. Hoje o tema da aula são condições cancerizáveis. Dentre as mais comuns que nós temos, que podemos apresentar, são as leucoplasias. A leucoplasia ela é uma lesão branca e ela é muito comum. Ela é muito frequente nas pessoas, principalmente nos idosos. Ela tem uma característica de não se destacar com a raspagem. A gente pegando um instrumento, uma espátula e passando sobre a lesão, você não vê nenhum tecido se removendo, se destacando. Então, ela deve ser considerada não somente como entidade clínica, tá? Pelo aspecto clínico e também histopatológico. A classificação, ela pode ser classificada em grau 1, quando ela se apresenta como uma mancha branca superficial, bem delimitada, de aspecto liso, homogêneo e flácida. Também apresenta hiperparacetose em grau leve e a gente consegue observar isso principalmente em exame histopatológico. Então, o diagnóstico diferencial é esse exame histopatológico. O grau 2, ela já tem a diferença de apresentar uma coloração mais branca, ou opalina, ou acinzentada. Tá? Então, tem essa modificação de cor. Ela também já não tem um aspecto liso, ela apresenta uma superfície rugosa e consistente à palpação. Apresenta também hiperceratose acentuada no exame histopatológico. Então, a gente sempre vai observar que o histopatológico é essencial para o diagnóstico diferencial dessas lesões. E no grau 3, essa lesão ela é opalina ou acinzentada, ou seja, a gente percebe que quanto mais ela vai agravando, ela vai mudando essa coloração para escura, para acinzentada. Ela fica elevada da superfície, tá? Apresentando dureza, às vezes sulcada, pontiforme ou elevada. No histopatológico, ela vai apresentar papilomatose, por conta da inflamação das papilas, além de hiperparacetose acentuada também. A incidência, principalmente em homens a partir da quinta década de vida, ou seja, a partir dos 50 anos. Tá? Então, assim, já é mais comum realmente a partir dos 50 anos, então já pega a idade dos idosos, que é a partir de 60. O aspecto clínico, geralmente ela é única, apresenta só de um lado, não apresenta de dois lados, ela é uma lesão única, contínua, de evolução lenta. Ela pode ser mais pronunciada conforme a constância do agente desencadeante, que podem ser vários, como a gente vai ver agora. Arsenismo crônico, sífilis, que é uma doença sexualmente transmissível, hormônios sexuais em excesso, tabagismo, alcoolismo, galvanismo bucal, que é a presença de metais na boca, e causando alguns choques, por exemplo, a PPR com amálgama, ou mesmo várias restaurações de amálgama entrando em contato, causa o galvanismo, bem como situações de insuficiência renal e também quando surgem placas ceratóticas na mucosa. Então, essas placas ceratóticas elas podem se desenvolver também e virar o Lincoln. Os sítios a gente pode encontrar no palato, na língua, na mucosa jugal, na comissura, na mucosa labial inferior, são os espaços mais comuns, os sítios mais comuns. E o tratamento? Tem que fazer tem que fazer a remoção dessa lesão de maneira cirúrgica, tá? E com margem de segurança, porque ela pode retornar, pode voltar. Então a gente faz essa margem de segurança. Aqui nós temos uma imagem de leucoplasia, tá? Às vezes ela também está muito associada com trauma também. Já viram também até com relação a estresse, a depressão. Existe também um estudo que mostra que alguns distúrbios psicológicos também podem estar associados ao desenvolvimento da leucoplasia. Aqui novamente. Agora vamos falar um pouquinho sobre a quelite actínica. A quelite actínica ela é uma alteração difusa, ela é considerada pré-maligna. Ela está mais comumente observada no lábio, no vermelhidão do lábio, na parte inferior, e ela resulta principalmente da exposição excessiva ao sol, que são os raios ultravioletas, que são cancerígenos.
Incidência, principalmente em homens de pele clara, por volta da 5ª década de vida. Então, a condição também de aparecer mais nos idosos é mais comum. Qual é o aspecto clínico? A evolução é lenta, sendo que a atrofia da borda do vermelho no lábio inferior é a primeira manifestação. Então, sempre vai se observar primeiro no lábio. A presença de áreas ásperas, escamosas nas porções mais ressecadas do vermelhão. Então, fica aquele lábio com aquele ferimento, com aquela casca, né? Às vezes a pessoa acha que é uma queimadura e realmente, né, parece muito com uma queimadura. E aí, só que tem a questão da dificuldade de cicatrização. Fica saindo a casquinha, sangrando novamente e sempre demorando aquela cicatrização. Tá? Evolui para uma ulceração focal crônica, podendo se desenvolver em um ou mais locais, principalmente nos de trauma brando por causa de cigarro ou cachimbo. Então, o uso, né, de cigarro ou cachimbo ainda dificulta mais, né, e estimula mais o desenvolvimento desses tipos de lesão. Essas ulcerações, elas podem durar muito tempo, até meses. E aí, se não tiver um tratamento o quanto antes, elas podem progredir para o carcinoma de células escamosas, né, que já é uma lesão de câncer. E aí, como é que se pode prevenir? Principalmente evitando exposição à luz solar, né, utilizando protetores solares, chapéus ou mesmo a exposição direta ao sol. Aqui está a quelite, bem comum, né, na comissura labial, e aí esse aspecto, né, de ferimento saindo exudado, tá? E o paciente às vezes, né, se refere a ficar todo o tempo ferindo, demorando a cicatrização. Vamos falar agora das condições já, né, cancerizáveis, que é o carcinoma epidermoide ou de células escamosas. Ele tem origem epitelial, por isso tem esse nome epidermoide. Ele vai se apresentar bem diferenciado, né, e ele vai se desenvolver entre 6 a 10% dos casos de quelite actínica. Então, ele já vem, né, de uma predisposição. Essa transformação, ela raramente ocorre antes dos 60 anos, tá? E é mais comum, e é um dos mais comuns carcinomas orais. Olha como se apresenta. Tá aqui, né, uma lesão, né, que não dá para passar despercebido, né, fica um ferimento mesmo na pele, tá, com um aspecto de queimadura, tá. Apresenta também no lábio, olha, né, e aí a cicatrização nunca acontece. Ó, aqui também está associado ao tabagismo, né, o tabagismo, acontece aquele trauma por temperatura, a pessoa fica todo o tempo com cigarro ou cachimbo na boca. Essa temperatura ela estimula, né, a reprodução diferenciada das células, causando esse carcinoma. O carcinoma espinocelular, ele vai se apresentar também como uma úlcera ou também com ausência de halo inflamatório, em virtude de não ter uma reação, né, ao agente agressor. O diagnóstico ele deve ser precoce, tá? Quanto mais cedo o tratamento, quanto mais cedo o diagnóstico, mais cedo o tratamento, e a gente consegue, às vezes, reverter o caso. Ó, tá aqui uma lesão típica, aí a gente já percebe assim que é um ferimento mais invasivo, uma lesão mais invasiva. Pode acontecer também na pele, né? Não precisa ser exatamente no lábio em si, mas em qualquer outra parte do rosto. É principalmente relacionado à exposição solar. Ó, também existe esse aspecto um pouco mais verrucoso, né? Você percebe assim que a pele está elevada, né? E acontece esse ferimento, fica com uma aparência de casca. Ó, aqui na região do nariz, também uma ferida que nunca cicatriza. O paciente mesmo relata que ele nunca melhora, está ali há meses. Ó, aqui um caso de carcinoma, tá no lábio inferior. É muito comum no lábio inferior. E geralmente pega praticamente, né, uma parte inteira do lábio, não só uma porção pequena.
Bom, aqui a gente tem uma recomendação de livro, né? Patologia oral. E, assim, só para falar para vocês que os idosos, eles têm uma imunidade menor por conta mesmo do organismo deles. Então, a questão de exposição ao sol, ou então de ter tido uma vida de exposição ao sol. E aí, na velhice é que vai apresentar essas lesões, isso acontece muito. Então, assim, aparecer um ferimento que não cicatriza, ou um aspecto diferente de um ferimento, ou pode ser tanto na região do nariz, do lábio, que é mais comum, a gente tem logo que averiguar, levar no médico, ou no caso do lábio, levar ao dentista, ao patologista ou estomatologista, para que seja diagnosticado, feito um histopatológico e logo começar o tratamento. Às vezes precisa de remoção do tecido, né? Eu tive um caso na minha família, uma tia minha teve leucoplasia, né, que virou uma lesão cancerizável e aí precisou remover. E aí tudo por conta, como foi na pandemia, até estava associado à questão mesmo de estresse, ela estava muito estressada com relação, né, muita gente passou por isso na pandemia de achar que ia morrer, e tudo isso afetou o psicológico dela. E aí ela começou a apresentar uma leucoplasia e que realmente teve que ser removida. E ela também tinha prótese, e essa prótese também estava traumatizando já há longos anos, e aí, por conta do trauma e da questão psicológica, foi também um agravante. Tá? Se tiver alguma dúvida, né, vocês podem perguntar, fica à vontade, eu vou responder todas as perguntas, tá? Pode deixar aqui, eu mando mesmo pelo líder, que eu faço os esclarecimentos. Muito obrigada.